Já aconteceu de você simplesmente entrar em um lugar e sentir os olhares mudarem, o clima se alterar, mesmo sem dizer uma palavra? Como se a sua simples presença, serena e verdadeira, tivesse o poder de transformar o ambiente ao redor. Talvez você tenha interpretado isso como estranheza, rejeição ou até mesmo julgamento. Mas e se for exatamente o contrário? E se esse desconforto, na verdade, for uma revelação silenciosa do quanto sua energia está alinhada com quem você realmente é? Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em uma das ideias mais profundas da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. A de que quando uma pessoa se alinha com sua essência mais autêntica, tudo ao seu redor começa a responder e às vezes até se revelar de maneira inesperada. Porque quando você se assume por inteiro, o mundo já não consegue mais manter as máscaras. E quem estava ao seu lado apenas pelo conforto da ilusão, começa inevitavelmente a mostrar quem nunca foi de verdade. Se esse tema toca algo dentro de você, curta este vídeo, comente no final e compartilhe com quem você sente que também está pronto para despertar. Porque este conteúdo é um chamado, e não é para todos, é para os que sentem. Vamos começar. A jornada de tornar-se quem se é, como dizia Jung, não é confortável. Ela exige coragem para confrontar sombras, atravessar desertos internos e abrir mão do aplauso que só chega quando interpretamos bem o papel que esperam de nós. Ao deixar esse papel de lado e começar a viver sua verdade, você não apenas muda sua própria realidade, você também interfere, sem querer, na realidade dos outros. É como se sua presença se tornasse um espelho que não reflete a aparência, mas sim a essência. E quem não está pronto para ver sua própria essência, ou o vazio que ocupou o lugar dela, se incomoda, se afasta. Ou então, reage, às vezes com palavras duras, outras vezes com silêncios frios, porque você deixou de ser confortável, você passou a ser verdadeiro. Carl Jung chamava de persona, essa máscara social que usamos para sermos aceitos. A persona é útil, mas só até certo ponto. Quando passamos a viver apenas nela, esquecemos do nosso self, o centro organizador da psique, onde habita a nossa totalidade. E o self não aceita viver escondido por muito tempo. Ele começa a gritar através de sintomas, angústias, desejos sem nome. Ele começa a pedir espaço, e quando finalmente o deixamos emergir, algo muda profundamente em nós e nos outros também. É aí que você começa a notar o afastamento de algumas pessoas. Não porque você tenha se tornado menos amável, mas porque você se tornou mais inteiro. E isso para muitos é insuportável, porque a sua inteireza denuncia a fragmentação deles. A sua clareza ilumina a névoa onde eles ainda se escondem. E como Jung dizia, aquilo que negamos em nós aparece no outro como destino. Por isso, não se espante quando relações antigas começarem a se desmanchar sem explicação. Não se machuque se antigos amigos se tornarem distantes. A verdade é que você já não vibra na frequência de quem ainda não decidiu se encontrar. E tudo bem, porque o caminho de volta para si é solitário no início, mas depois ele se torna o único lugar onde realmente há companhia, a sua. E nesse novo estado de presença, você começa a perceber também como o campo responde. Crianças, animais, ambientes inteiros parecem sentir a diferença. Você deixa de apenas estar em um lugar para influenciar esse lugar com a sua vibração. Sua aura se torna uma extensão da sua jornada. Não é algo que você carrega, é algo que você emana. Mas essa energia tem um custo. Ela te torna espelho. E ser espelho é ser lembrança de tudo que o outro ainda não encarou. Muitas vezes as pessoas não sabem por que se sentem desconfortáveis ao seu lado, mas sentem, porque sua presença toca camadas que elas preferem manter escondidas. Isso não é culpa sua, é o efeito da luz. Aos poucos você aprende a não se explicar, a não se defender. Aprende que o silêncio pode dizer muito mais do que justificativas, e que não. É sua responsabilidade traduzir sua alma para quem ainda só ouve com os ouvidos. Você entende que há uma linguagem mais profunda em jogo.
uma linguagem de vibração, de energia, de presença, e que essa linguagem só é compreendida por quem também começou a lembrar quem é. Você pode se perguntar: vale a pena seguir nesse caminho se ele me distancia de tantos? E eu te digo com todo o amor, vale. Porque esse caminho pode afastar multidões, mas te aproxima de ti. E quando você está inteiro, tudo que chega até você tem a chance de ser inteiro também. Inclusive as novas relações, as novas conexões, os novos encontros que começam a surgir, exatamente porque você agora não se esconde mais. Quando você assume quem é, você cria espaço para que os outros façam o mesmo. Mas também revela quem não estava pronto para isso. E essas revelações são bênçãos disfarçadas. Porque cada vez que alguém se afasta da sua verdade, você fica mais perto da sua essência. E a vida começa a responder com sincronicidades, com caminhos que se abrem, com encontros que vibram na mesma nota. A autenticidade é um campo magnético, e ela só atrai aquilo que já está pronto para reconhecê-la. O resto se dissolve como névoa diante do sol da manhã. À medida que você segue fiel a si mesmo, um fenômeno sutil começa a acontecer. Sua presença deixa de ser apenas percebida, ela começa a ser sentida profundamente, como se o seu corpo físico chegasse depois da sua vibração. Como se algo em você anunciasse silenciosamente: eu estou aqui, inteiro. E essa inteireza vibra como um campo, afetando tudo e todos à sua volta. Carl Jung dizia que somente o paradoxo nos aproxima da totalidade. E é justamente no paradoxo entre presença e silêncio, entre suavidade e firmeza, entre vulnerabilidade e força, que sua energia se torna inconfundível. Pessoas ao seu redor podem não entender, mas elas sentem. Algumas se sentem acolhidas, outras expostas. Algumas se aproximam como se estivessem reencontrando uma parte de si, outras se afastam como se tivessem visto algo que preferiam continuar negando. E aqui está uma das realidades mais profundas dessa jornada. A sua luz não fere, ela revela. E o que dói nos outros não é você, é o que você, sem querer, mostra. Mostra através do que você deixou de esconder. Sua coragem de ser inteiro levanta sem intenção um espelho diante de quem ainda vive em partes. Nesse processo, você pode notar uma frequência recorrente. Algumas pessoas começam a se abrir com você como se te conhecessem há anos. Confissões espontâneas, lágrimas inesperadas, relatos profundos vindos de estranhos ou conhecidos, que até então mantinham as emoções sob 7 chaves. Isso não acontece por acaso. Sua energia oferece um campo seguro, um espaço onde o outro sente, mesmo sem saber por quê, que pode finalmente tirar a armadura. Você não força nada, você permite. Isso acontece porque o inconsciente reconhece o inconsciente. A psique sente quando há verdade. E num mundo que vive de aparência, a verdade é um bálsamo raro, mas também, para muitos, insuportável. E então surgem as reações mais inesperadas. A projeção é uma delas. Você começa a ser visto como algo que você não é. Pessoas projetam em você suas próprias sombras, inseguranças ou idealizações. Algumas te colocam em pedestais, outras tentam te rebaixar sem motivo aparente. Mas na visão junguiana, essas projeções fazem parte do processo. Quando alguém ainda não acolheu partes de si, essas partes são empurradas para fora e muitas vezes pousam exatamente em quem carrega coerência interna. Você se torna o palco onde o outro tenta encenar o que ainda não teve coragem de viver. Isso pode ser confuso, doloroso até, mas também é sinal de que sua energia está operando em níveis muito além do que os olhos podem ver. Nesse ponto da jornada, o silêncio se torna um refúgio, não por medo, mas por maturidade. Você passa a perceber que explicar sua essência é inútil para quem ainda conversa apenas com a mente. E então você se recolhe, não como fuga, mas como alinhamento. O silêncio vira templo. É nele que você ouve a si mesmo com mais clareza. E é dele que nasce a força para continuar sendo quem é, mesmo quando o mundo insiste para que você se acomode. E nesse silêncio, algo surpreendente começa a acontecer.
A solitude se transforma em soberania. Aquela solidão que antes machucava agora começa a parecer um espaço sagrado, um espaço onde você se encontra com sua alma, com seus arquétipos, com a parte de você que sempre soube. Você começa a sentir que não está mais sozinho. Você está em companhia de si. E essa presença é profunda, é suficiente. Na perspectiva simbólica de Jung, esse é o ponto onde o self começa a guiar com mais clareza. Você não busca mais aprovação, você busca coerência. Você não quer mais encaixe, você quer verdade. E a verdade, quando habitada por completo, se torna irresistível. Não no sentido de sedução, mas no sentido de magnetismo. Você começa a perceber que não precisa mais fazer esforço para ser notado. Na verdade, quanto menos esforço você faz, mais a sua presença se expande. Você entra em lugares e muda a atmosfera. Sem uma palavra, você desperta inquietações e também desperta beleza, porque o que é verdadeiro vibra, e a vibração toca. Toca camadas que estavam adormecidas, toca almas que estavam em silêncio há anos. Esse impacto não vem de performance, ele vem da profundidade do que você enfrentou dentro de si, porque a sua aura é o reflexo da sua história, da parte da história que ninguém viu, das noites em que você chorou sem entender porquê, das vezes em que você teve que se despir de tudo o que te davam como identidade para finalmente descobrir quem era. E agora esse alguém não precisa mais se defender. Ele apenas é. E é esse ser que fala antes das palavras. É esse ser que encanta, desafia, irrita e cura. Tudo ao mesmo tempo, porque ele carrega em si a beleza do paradoxo. Você se torna presença e presença é medicina. Mas medicina nem sempre é doce. Às vezes é amarga, porque cura e curar dói. Mas essa dor não é sua, ela é do outro. E aprender a não carregar o que não é seu é uma das maiores liberdades que essa jornada oferece. Você pode estar ao lado de alguém em dor sem se afundar na dor dele. Você pode ser espelho sem se tornar refém da projeção, porque você aprendeu a discernir. E discernimento é um dom do espírito. A cada passo, você compreende. Não se trata de ser aceito. Trata-se de ser verdadeiro. E a aceitação, se vier que seja consequência, nunca condição. Você começa a perceber que é possível viver com o coração aberto e, ao mesmo tempo, com a energia protegida. Que você pode amar sem se perder, acolher sem absorver, conectar-se sem se dissolver. E é nesse ponto que sua presença se torna sagrada. Não porque você se tornou melhor, mas porque você voltou para si. E alguém que voltou para si carrega consigo a lembrança do que é possível, a lembrança do que é real, a lembrança do que somos antes de nos adaptarmos para sobreviver. Você começa a vibrar como uma presença arquetípica. Jung dizia que os arquétipos são padrões universais de energia e significado que habitam o inconsciente coletivo. E quando você se alinha com sua essência, você começa a canalizar esses arquétipos de forma viva. Você se torna o curador, o buscador, o rebelde, o sábio, não como personagens, mas como expressões do que habita em todos nós. E ao expressar esses arquétipos com verdade, você desperta nos outros o desejo de lembrar também. Lembrar que há algo mais, algo além das expectativas, além do medo, além da persona. Você vira convite, um convite silencioso para o despertar. Nesse ponto da jornada, você começa a perceber que não precisa se apressar, porque tudo o que é verdadeiro chega na medida em que você se torna capaz de sustentá-lo. E sustentar sua verdade não é um feito comum. Requer um corpo que aprendeu a conter o espírito, uma mente que se curvou diante da alma, um coração que não teme mais sentir. Essa maturidade energética é o que dá forma à sua aura. Não é um brilho superficial, desses que encantam momentaneamente, é uma vibração profunda que ressoa, incomoda, atrai e cura. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Quando você enfrenta, você para de projetar. E isso muda tudo. Sua presença deixa de ser ruído. Ela vira símbolo. E símbolos, como Jung nos
Ensinou são pontes entre o consciente e o inconsciente. Por isso, quando você entra em um espaço, sua aura fala. Ela fala com os corpos, com as memórias, com os traumas alheios. Ela acessa aquilo que a razão ainda não alcançou. E por isso, muitos não sabem explicar por que se sentem diferentes perto de você, mas sentem. Alguns vão querer estar perto o tempo todo, como se estivessem saciando uma sede antiga. Outros vão se afastar sem conseguir nomear o incômodo. E tudo bem, porque agora você entende que não está aqui para ser entendido por todos, está aqui para ser fiel a si mesmo. E a fidelidade a si é uma vibração que não negocia com a mentira. Você vai sentir, em determinados momentos, o impulso de se esconder de novo. Talvez por medo da solidão, talvez por exaustão diante da incompreensão. Mas então, algo dentro de você sussurra: não volte para onde você já não cabe. E essa voz, esse sussurro, é o self. Ele não grita, ele guia, com firmeza e ternura. É nesse estágio que o discernimento se afia. Você começa a perceber nuances sutis nos ambientes, uma tensão no ar, um sorriso que não é sorriso, uma palavra que tenta encobrir o desconforto. Sua intuição está viva, e ela já não pode mais ser ignorada. O corpo fala, e você aprendeu a ouvir, aprendeu a confiar na sensação que vem antes do pensamento. Mas confiar na própria percepção, num mundo que valoriza provas e justificativas, é um ato de revolução silenciosa. É você dizendo ao mundo: eu sinto, logo eu sei. E isso muda tudo, porque você deixa de buscar confirmações externas para confiar no que vibra dentro. Essa nova forma de habitar o mundo também traz consequências. Pequenas conversas se tornam exaustivas. Reuniões sociais superficiais passam a te drenar. O que antes parecia agradável agora soa como ruído. E não há nada de errado nisso. Sua alma apenas deixou de se alimentar de distrações. Ela quer presença. Ela quer verdade. Ela quer encontro. E o preço da verdade é a solidão seletiva. Poucos vão compreender sua linguagem silenciosa. Poucos saberão ouvir o que você não diz. Mas esses poucos, esses serão suficientes. Porque os encontros que nascem da verdade têm um poder de cura que nenhuma multidão consegue oferecer. Jung dizia que a individuação, o processo de tornar-se quem se é, exige a separação do coletivo. Não para viver isolado, mas para deixar de ser moldado pelo ruído das massas. É preciso ir para dentro, antes de poder tocar verdadeiramente o fora. É preciso aprender a estar sozinho, antes de saber o que significa realmente estar com alguém. E quando você aprende, sua aura muda de frequência. Ela deixa de ser espelho apenas das dores. Ela passa a ser também farol. Um campo de direção para aqueles que, como você, começaram a despertar. Você não precisa ensinar, basta existir. Sua forma de estar no mundo já carrega o ensinamento. Seu silêncio já diz: é possível viver sem máscaras. E então, você começa a notar algo raro. Você já não se sente mais ofendido com facilidade. Críticas vazias não te atingem, rejeições não te paralisam, porque você compreendeu. O que o outro vê em você diz mais sobre ele do que sobre você. Você já não busca ser amado, você busca ser inteiro. E é isso que te liberta. Essa liberdade incomoda, porque é leve demais para quem ainda está preso. É ampla demais para quem vive em caixas. E por isso, a sua liberdade é percebida como ameaça por aqueles que ainda não se autorizaram a existir. Mas isso não é sua culpa, nem é sua responsabilidade educar o outro sobre a própria prisão. Sua tarefa é viver. E viver, no sentido mais radical do termo, é um ato de amor à alma. Você se torna, então, uma lembrança viva do que é possível. Você passa por lugares e deixa rastros. E mesmo quando vai embora, sua presença continua. Há algo em você que permanece, um campo que ficou, uma vibração que tocou. Não há esforço nisso. A entrega, a verdade, e a verdade é inapagável. Cada passo seu nessa jornada fortalece sua aura, porque cada vez que você escolhe ser fiel ao que sente, ao invés de agradar ao que esperam, sua energia se alinha. E esse alinhamento é como um sino que toca no invisível. Ele reverbera, ele chama.
E os que escutam esse som sabem. Encontraram alguém que já não vive para caber, mas para transbordar. Carl Jung nos lembra que o inconsciente coletivo reage ao que ainda não integrou. E você, com sua presença alinhada, se torna um agente de integração. Onde você chega, a inconsciência treme. A verdade se move. A cura começa, mesmo que através do desconforto. Por isso, não se retraia quando sentir que sua presença provocou algo. Não se desculpe por existir com intensidade. Você é o que é. E ser, por si só, é revolucionário. E quando você chega a esse ponto, de viver com verdade, de se mover com presença, de não mais trair sua própria essência, você se torna um campo vivo de transformação. Não por superioridade, não por vaidade, mas porque sua jornada te levou a integrar algo que muitos ainda não ousaram tocar, a inteireza. Carl Jung dizia que aquilo que você é grita tão alto que o que você diz já não importa tanto. E é por isso que a sua aura fala, porque ela não é inventada. Ela é construída nos silêncios da alma, nas noites em que você escolheu não desistir de si. Ela carrega o peso das renúncias e a leveza de quem parou de fingir. Você não é luz porque nunca conheceu a escuridão. Você é luz porque teve coragem de atravessá-la. E o que você carrega hoje, esse brilho silencioso, essa vibração que antecede a palavra, é fruto da sua escolha de não mais se esconder. A cada dor enfrentada, você limpou sua energia. A cada perda acolhida, você abriu espaço para algo mais verdadeiro. A cada silêncio honrado, você escutou a si mesmo com mais profundidade. E agora, você caminha, não mais tentando convencer, não mais tentando pertencer, mas simplesmente sendo. E ser nesse mundo de personagens é um gesto radical. Sua presença, então, se torna um convite, um chamado silencioso. Você não prega, você não ensina com palavras, você desperta. Porque quem é inteiro mesmo sem intenção, chama outros para também se tornarem inteiros. Quem carrega a verdade dentro de si, se torna espelho da possibilidade. Sim, isso incomoda. Sim, isso afasta, mas também aproxima. Aproxima almas que estavam em busca, ainda sem saber do que. Aproxima seres que também sentem que não cabem no mundo como ele está. E de repente, você percebe. Sua presença constrói pontes invisíveis. Você começa a reconhecer os seus pelo olhar, pelo silêncio compartilhado, pela frequência que pulsa no não dito. E esse reconhecimento cura, porque há muito tempo você se perguntava se existia mais alguém. E agora você sabe, sim, existem outros que também escolheram a verdade, que também sentem a vibração antes da palavra, que também não suportam mais as amarras da aparência. E quando vocês se encontram, não há explosão, há silêncio. Um silêncio que acolhe, que diz, eu vejo você, sem precisar nomear. Esse é o verdadeiro pertencimento. Não aquele baseado em semelhanças superficiais, mas aquele fundado na vibração da autenticidade. Você pertence a si, e por isso, pertence ao todo. Então, se você sente que sua energia mudou, se você sente que sua presença já não passa despercebida, mesmo que cause estranhamento, saiba, isso é um sinal de que você está voltando para casa. E casa, nesse caminho, é a alma. Não lamente as perdas. Não lamente os afastamentos. Eles fazem parte da poda necessária para que a sua árvore cresça para o alto e para o fundo. Você está sendo preparado para sustentar algo maior. Uma vida vivida em verdade, em silêncio e em profundidade. Uma vida que não precisa mais provar nada, porque ela simplesmente vibra o que é. E se você sente que está cansado, que às vezes é difícil sustentar essa presença, lembre-se, sua alma sabe o caminho. Confie nos espaços entre as palavras, nos intervalos entre os encontros. Confie no invisível que te trouxe até aqui. Você já não é mais quem começou essa jornada. E o mundo também já não é o mesmo para você, porque agora você vê, você sente, você percebe, e nada do que é raso consegue mais te segurar. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente quer ser consciente, que tudo o que foi reprimido anseia por nascer, e você,
ao viver com inteireza, torna-se um canal para esse nascimento coletivo. Seu campo influencia, seu silêncio guia, sua existência transforma, por isso continue, mesmo quando doer, mesmo quando parecer que você está sozinho, continue, porque cada passo seu é um traço no campo invisível do despertar humano, e há outros, muitos outros, seguindo a mesma trilha. Quando vocês se cruzarem, saberão. E se este vídeo tocou algo em você, se fez sentido em algum nível profundo, curta, compartilhe e deixe um comentário abaixo. Escreva: minha aura fala, antes de mim. Essa será nossa senha silenciosa. Aqueles que sentem vão entender. Até o próximo encontro, que não será por acaso.